Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, o nosso Senhor. Ontem nós vimos por final, irmãos, a instrução de Jesus Cristo aos seus discípulos, mandando ele ir em missões. Também vimos que durante Jesus Cristo mandar seus discípulos indo em missão, ele disse que não fosse pela cidade dos samaritanos, que era um povo misturado, não fosse pelo mesmo caminho, eles não levassem dinheiro, não levassem roupa, certo? Não levassem sandálias, certo? Ele disse que o obreiro é digno do seu salário. Se estão sendo enviados por ele, vai ser sustentado por ele pela fé. Missionário de Deus é sustentado por Deus, irmãos. Quem compra os serviços é quem paga. Essa historinha de se a denominação está mandando e bancando o missionário não é errado, não. Mas ele está sendo bancado, está sendo missionário da denominação, mesmo pregando a palavra de Deus. Isso é justo. Agora, se ele vai sem nada, o Espírito Santo fala dentro dele, vai, e ele vai, aí está sendo contratado por Deus. É justo, irmão. Agora, dizer que o missionário está indo, que a denominação mandou ele para outro país, pagando tudo dele, dizer que está sendo sustentado por Deus, não, né, irmão? Mas sempre tem aquele que dizer, mas Deus está se utilizando da denominação. Mas a ordem de Deus é aquela mesmo? A denominação mandou, mas foi o Espírito que mandou? Se houve isso, se houve entre a denominação e o missionário esse contato com o Espírito Santo, se o Espírito Santo mandou, está tudo bem. Agora, se não, se foi vontade da denominação, não pode-se dizer que é de Deus. Então, o obreiro, ele é digno do seu salário. O salário não é a quantidade exata para a sobrevivência, não é luxo, não. Tem obreiro aí luxando, vivendo uma vida de rico, dizendo que o obreiro é digno do seu salário e vivendo uma vida de luxo. Deus não dá luxo a ninguém, não, porque sabe que o homem é ruim. E com luxo o homem se separa de Deus, com certeza. Então, é necessário para sobreviver. O pão de cada dia é suficiente. Esse é o salário digno do obreiro. O pão suficiente. Luxo demais, carro importado, carro novo, vida boa. Isso não é salário de Deus, não. Deus não vai fazer isso, não. Deus vai mandar que você distribua com seus irmãos. É isso que Deus vai mandar você fazer. Coração generoso, distribuindo. Enquanto você está num bem bom, tem outros passando fome, outros passando necessidade. E você num bem bom? Não pode, isso não é amor. Isso é mesquinhez. Certo? Se você é rico, se você tem dinheiro, se você não for mesquinho, se você for pelo Espírito de Deus e pelo amor ao próximo, você começa a distribuir, irmão. Porque é lei isso aí. Jesus Cristo não precisa forçar isso, não. Isso é lei mesmo. Está entendendo? Mas é um direito seu de querer fazer ou não fazer. Bom, então ele deu essas instruções aos seus discípulos. Quando ele faz isso, chega dois discípulos de João e pergunta a ele. João mandou, João Batista, que está preso, perguntando a ele, é ele mesmo o Messias ou devia vir outro? Podia esperar outro. Aí Jesus Cristo, venham comigo. Aí mostrou os paralíticos se levantando, os cegos sendo vendo, os surdos ouvindo, os mudos falando, os paralíticos se levantando, os mortos ressuscitando. Aí quando parou de fazer essas coisas, disse aos dois discípulos de João, vão e diga a João o que vocês viram. E digam mais a ele, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. É aquele que não tiver dúvida disso que eu estou fazendo. Isso é a prova de que eu sou o Messias, que ele não tenha mais dúvida. Praticamente Jesus Cristo que diz isso. Então, os discípulos foram. Então, irmãos, Jesus Cristo disse que quando seus discípulos fossem, entrassem em cidades e o povo não recebesse a palavra deles, não recebesse, eles não ficassem... quando ele chegar em qualquer cidade, em qualquer casa, saúde logo com a paz. Se a casa for digna, receba a paz de vocês. Se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Não se preocupem não, certo? E se ele não aceitar as palavras que eu estou dizendo a vocês para vocês ensinarem, também não se preocupem, certo? Não se preocupe, porque haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, certo? Por causa do pecado e impiedade. Haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas que rejeitaram esta verdade, esta tão grande salvação. Porque se esta salvação fosse enviada à primeira cidade de Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido com um pano de saco e humilhação diante de Deus. E não teriam feito aquelas coisas. Teriam sido salvos. Cidade de Sodoma e Gomorra, uma das piores. Então, se esses não aceitam essa tão grande salvação, serão muito mais rigorosamente condenados do que Sodoma e Gomorra. Foi essa a ordem. E Jesus Cristo, então, para os seus discípulos também diz, cuidado, meus discípulos, com os homens, porque eles levarão vocês para os tribunais.
falarão mal de vocês, mentindo, suas religiões, seus tribunais, sinagogas, tudo isso por amor de mim, dos meus ensinos, vocês sofrerão. Serão levados à presença de governadores, presidentes, reis, juízes, para usarem vocês como exemplo de castigo contra meus ensinamentos, contra a minha verdade. A perseguição do mundo é contra mim. Vocês vão levar o meu nome. Por isso vocês também ficarão no meio. Serão também perseguidos. Agora, se o sofrimento de vocês, a perseguição aumentar em um local, fujam para outro local. Mas não deixem de falar a verdade. A verdade é a verdade, e custa o que custar. O reino dos céus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o reino espiritual. Poder contra as hostes malignas. Certo? Não é nada material. É poder espiritual. Este é o reino dos céus. Meu reino não é desse mundo. Quem quiser dizer que é a igreja do Senhor, seguidor e dominando aqui esse mundo, dominando governos, não. É conversa fiada. O poder que Jesus Cristo deu à sua igreja, delegou um poder espiritual. Curar enfermos, levantar os mortos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai, curar os enfermos. Isso é poder espiritual. Foi isso que Jesus delegou. Por fim, a vida eterna. Certo? Então, encerrando aí, Jesus diz que no lugar onde foi perseguido, vocês irão para outros lugares. E ele diz mais. Mas aqueles que me aceitarem, eu confessarei nos céus, diante de meu Pai que está no céu. Aqueles que receberem, meus discípulos, a mensagem de vocês, mensagem de salvação minha, e me confessarem como Senhor de suas vidas, e me obedecerem, eu confessarei eles também diante de meu Pai no céu, diante de seus santos anjos. Mas aqueles que têm esse direito e podem fazer de negar esta salvação, de negar estes meus ensinamentos, também eu negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Me envergonharei deles. Não é? É algo bem, irmãos, bem fantástico. E Jesus disse que o que vale mais? Não fiquem ansiosos ou preocupados com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, por causa das grandes perseguições que vão acontecer com vocês. Não, não fiquem não. Vocês não sabem os pássaros? Vende-se 2 pássaros por um ceitio. Ceitio, irmão. Naquele tempo equivale hoje a centavos de R$1. Era centavos de um denário na época. Né? Era a moeda do Império Romano na época de Jesus, o denário. É que podemos comparar hoje, não é o valor exato, mas podemos comparar com R$1 hoje para nós. Então, 2 passarinhos valia um ceitio, era 1 centavo de real. Veja, como valia pouco, 2 passarinhos. Aí Jesus Cristo disse: e vocês sabem que nenhum desses passarinhos cai sem que o vosso Pai Celestial permita. Vocês não valem mais do que passarinho? Para os homens não vale nada, mas para Deus vale muito, irmãos, os passarinhos. Era irrisório para os homens. Mas para Deus não. Tinha muita preciosidade os passarinhos. Jesus Cristo disse que, olha, nenhum deles cai sem autorização do meu Pai que está no céu. E vocês valem mais do que muitos passarinhos, do que todos os passarinhos. Então não temeis, não fiquei preocupado. Né? Deus alimenta os pássaros. Certo? Deus alimenta os pássaros. Então vai alimentar vocês. A fé é o firme fundamento, irmão. A fé em Deus, a dependência de Deus é que o leva o homem para perto dele. Se você não tiver essa dependência, se você for rico, se você tiver as coisas, você não vai ser dependente de Deus. Pare de mentir para você mesmo. Mas eu consigo servir a Deus com muita humildade, com muita coisa, mesmo tendo tudo, geladeira cheia, tudo certo, tudo bonitinho. Você? Eu? Quem disse que o homem presta? A graça é que vai nos salvar, esse favor imerecido. Jesus teve que fazer tudo por nós, morrer no nosso lugar, pagar o preço e ainda nos dar o Espírito para nos incentivar a aceitar Ele, de tão ruim que a gente é. Graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus pela graça, graças a Deus pela salvação de graça, que não precisa pagar, não precisa fazer esforço, não precisa quebrar muro, não precisa carregar pedra na cabeça fazendo penitência. Todas as penitências são mentirosas, certo? Para conseguir salvação, isso é tudo mentira, é coisa de Satanás, certo?
levar pedra na cabeça, fazer não sei o que, para eu ser salvo? É mentira de Satanás. Satanás quer que você faça isso porque não foi estipulado nenhum preço para a salvação. A única coisa que você tem que fazer para a salvação, que é de graça, é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e seguir os seus ensinamentos, que são os evangelhos. Seguindo o ensinamento de Jesus e o aceitando como Salvador, você adquire a salvação porque Ele pagou para você. Sua vida já não pertence mais a você, sua vida já pertence a Ele. Agora você terá a eternidade e o céu como recompensa. O que você quer mais? Como a própria Bíblia diz, o que mais Deus quer do homem, a não ser que ele obedeça os seus ensinamentos? É tudo que Deus quer do homem, que ele obedeça os seus ensinamentos. Não precisa ritual, não precisa tanta religião, tanta coisa não. Vá para os evangelhos, 4 evangelhos, aprenda os evangelhos, siga por aqueles evangelhos, receba o Espírito Santo que você estará salvo. Não precisa pagar, não precisa fazer nada. Por que eu não preciso, irmão, pagar? Porque já foi pago um preço, cruz do Calvário, dor, sofrimento. Aquilo tudo foi para fazer o que você não pode fazer. Você não consegue a salvação pagando ou fazendo alguma coisa em troca, não. É impossível você ser salvo fazendo alguma coisa para Deus. É impossível. Você vai ser condenado. Você não tem estrutura, não tem condições como um pecador de conseguir a salvação. Por seus próprios esforços por fazer alguma coisa, não tem condições. Seu sangue é pecador. Agora, pelo sangue de Jesus Cristo limpo, sem pecado, e pelo preço em morte e sofrimento que ele passou, aí você consegue a salvação. Mas tem que ir para ele. Ele se tornou o autor da salvação, o autor da sua vida, sua, que você quer aceitar. Ele se tornou o autor. Pode ficar tranquilo e sossegado. O que você vai daqui por diante, o que você vai fazer agora é aprender mais sobre ele, sobre o seu amor, sobre o seu conhecimento. Não entre em desespero, não se preocupe com comida nem com bebida, não. O Senhor sustentará de tudo. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que Deus nos abençoe.